Olá, eu sou Bruno Souza, planejador financeiro pessoal, com mais um vídeo sobre planejamento de aposentadoria. O tema do nosso vídeo de hoje é como escolher o fundo de investimento para um plano de previdência privada. Eu escolhi esse tema porque, gente, eu tenho visto diariamente as pessoas escolhendo errado o fundo de investimento. Tá? E elas escolhem errado achando que estão fazendo certo, porque elas acham que estão sendo bem orientadas na escolha do fundo. Porque a maioria dos orientadores falam assim: pessoal, busque fundos que têm taxa de administração abaixo de 1% e evite os fundos que cobram taxa de administração acima de 1%. Agora, será que essa orientação é correta? Ou será que ela é simplista? Porque eu estou para dizer que essa orientação, se ela for levada apenas dessa forma, ela pode incorrer um erro muito grande e comprometer o resultado da aposentadoria, tá? Dessas pessoas que buscam esse planejamento de aposentadoria. Então a gente tem que aqui... Então, qual que é o propósito desse vídeo, pessoal? Eu não quero ser dogmático, nem dono da verdade, longe disso, tá? Me entendam qual que é o propósito desse vídeo. É o quê? A gente estimular um raciocínio, um entendimento do que a gente deve realmente avaliar para a escolha de um fundo de investimento dentro de um plano de previdência privada. Porque a partir do momento que a gente estimular esse raciocínio, você vai poder tomar decisões melhores. E esse que é o propósito desse vídeo, ok? Então, para a gente conseguir entender como tomar essa decisão, a gente precisa entender como que funciona um fundo de investimento, tá? Um fundo de investimento, gente, é uma empresa que o papel dela é investir dinheiro no mercado de capitais e obter lucro, obter resultado. Então, quando a gente preocupa com uma empresa, a gente está querendo saber qual vai entregar para a gente mais resultado. Só que dentro de um fundo de investimento, esse fundo ele pode ter uma política de investimento, uma estratégia de investimento, para ir ao encontro do interesse do cotista daquele fundo, que é o investidor. Então, se o investidor tem interesse em ter acesso ao dinheiro no curto prazo, ele tem que ser um fundo com uma estratégia de investimento de curto prazo. Porque uma estratégia de investimento de curto prazo é aquela que dá ao investidor acesso àquele recurso no curto prazo. Mas o que essa estratégia cobra do investidor em contrapartida é que ela oferece menos possibilidades de retorno a longo prazo. Agora, para estratégias de longo prazo, um fundo de investimento ele pode ter uma política com uma estratégia de longo prazo, que essa estratégia como é que seria? O gestor ele vai escolher estratégias que buscam maior retorno a longo prazo e o que ele cobra em contrapartida é diminuir o acesso a esse recurso no curto prazo. Dentro de um planejamento de aposentadoria, você pode estar vivendo um momento ou outro. Você pode estar vivendo um momento onde você busque uma estratégia de curto prazo ou um momento que você busque maior retorno no longo prazo. Vamos deixar mais claro. Se você tem, por exemplo, 63 anos e seu objetivo é aposentar aos 65 anos, você já está quase chegando lá. Você pode escolher uma estratégia de curto prazo, porque você está quase chegando no objetivo seu, então você não precisa ficar tão preocupado com retorno a longo prazo, você tem que preocupar mais com possibilidade de acessar esse recurso num prazo mais curto. Agora, a maioria das pessoas que estão entrando ou estão no meio de um plano de previdência privada tem muito tempo ainda pela frente, então ela deveria evitar estratégias que buscam, que dá a possibilidade de acessar o dinheiro no curto prazo e comprometem o resultado e, pelo contrário, elas têm que procurar estratégias que busquem muito resultado a longo prazo, nem que para isso comprometa o acesso a esse recurso no curto prazo. Então, gente, o que a gente tem que preocupar na hora de escolher um fundo de investimento de aposentadoria é qual que é a estratégia de investimento. Definindo a estratégia de investimento, aí sim você vai seguir a orientação dessas pessoas que falam para buscar menos custo comercial. Então faz todo sentido diminuir custo. Então vamos lá. Uma vez que você definiu que você quer uma estratégia de curto prazo, um banco comercial cobra lá 1,5% de taxa de administração para te entregar uma estratégia de curto prazo. E você tem a opção de investir numa seguradora independente a uma taxa de juros de 0,7%, menos da metade do custo. É claro que você tem que migrar esse seu recurso por portabilidade de um banco comercial para uma seguradora independente, diminuir o custo e obter mais resultado dentro daquela estratégia. Agora, para qualquer outra pessoa que queira crescimento a longo prazo, o que tem que fazer? Abrir mão de fundos de estratégias de curto prazo e buscar estratégias de longo prazo. Aí, gente, que mora o perigo. Por quê?
os fundos com estratégia de longo prazo, que realmente entregam resultado a longo prazo, eles têm uma taxa de administração maior. Então vamos entender por que a taxa de administração é maior. É o seguinte, o gestor de um fundo de investimento, para ele fazer aquela estratégia de investimento, ele gasta dinheiro. Ele tem funcionários, ele tem custo operacional. A estratégia de curto prazo, elas são mais simples, ela demanda menos operação e demanda menos funcionário. Então o custo daquela empresa é menor, mas ela entrega menos resultado. Uma estratégia de longo prazo, o gestor ele tem mais possibilidade. Por exemplo, um fundo multimercado que trabalha o mercado de renda fixa, o mercado de moeda, o mercado internacional, o mercado de ações. Esse fundo ele tem muito mais potencial de crescimento a longo prazo, muito mais potencial de investir inteligência, recurso e gasto operacional. Então o custo daquela empresa, o custo daquele fundo é maior para entregar mais resultado. Então os melhores fundos de previdência privada, aqueles que entregam mais resultado ao longo prazo, eles têm uma taxa de administração maior. Por quê? Porque eles investem mais no operacional para entregar mais resultado. Então, quando a gente vê essa análise simplista falando assim, a gente evite fundos que têm uma taxa de administração acima de 1%, essa orientação ela leva ao erro. Porque os melhores fundos para pessoas que querem crescimento patrimonial a longo prazo vai cobrar mais que 1% e vai entregar mais resultado. Então agora eu quero exemplificar para você qual que é o resultado maior. O que um fundo com estratégia multimercado vai fazer de diferente de um fundo com estratégia de renda fixa para curto prazo. Vamos pegar aqui um exemplo de uma pessoa de 35 anos que quer aposentar aos 65 e ter agora uma segurança, uma renda dos 65 aos 95 anos. Então são 30 anos para guardar dinheiro, depois 30 anos para gastar dinheiro. O projeto dessa pessoa, então, é de longo prazo e ela equivocadamente escolheu um fundo com taxa de administração abaixo de 1%, um fundo com uma estratégia de curto prazo. Qual é o resultado dessa pessoa? Para cada R$1 que ele investir no plano, ele vai conseguir ter um resultado de R$2 de renda no futuro. Então, ele tem R$1, ele vai conseguir gerar R$1 de juros. E com R$1 de aporte, com R$1 de juros, ele vai ter R$2 de renda. Então, mesmo raciocínio, regra de 3 pura, se colocou R$1.000, R$2.000 de renda. Se colocou R$2.000, R$4.000 de renda. E assim vai. Se ele escolher de forma correta uma estratégia de longo prazo, não abrindo mão das garantias de segurança no longo prazo, de preservação de capital, o que ele vai fazer? Para cada R$1 que ele colocar, agora aquela estratégia de investimento vai conseguir criar para ele R$2 de juros e agora ele vai ter R$3 de renda. Então é o dobro de juros. Antes, para R$1, ele fazia 1 de juros e alcançava 2 no total. Agora, com cada R$1 de esforço, ele consegue 2, o dobro de juros e alcança 3 de renda lá no total. Então vamos dar um exemplo. Uma pessoa que se esforçou com R$3.000 ao longo da vida, dos 35 aos 65 anos. Se ela escolheu errado, aquele fundo de investimento com taxa de administração abaixo de 1%, essa pessoa vai conseguir ter uma renda em torno de R$6.000 lá na frente. Guardou 3, duplicou, teve 6. Se essa pessoa escolheu a estratégia multimercado, uma estratégia de longo prazo, colocou R$3.000, agora em vez de 6 ela vai ter 9. Agora pensa no padrão de vida de um idoso que tem 6.000 de complemento de renda e 9.000 de complemento de renda. Olha a diferença de resultado, única e exclusivamente porque escolheu corretamente o fundo de investimento e não seguiu orientação de pessoas que não estavam aptas para fazer esse tipo de orientação. Então, gente, qual que é a maior das orientações que eu queria dar aqui nesse vídeo? É o seguinte, você não precisa mais tomar decisões que lá na frente você se arrependa. Você não precisa mais tomar decisões com dúvida e escolher um fundo de forma errada. Você pode ter ajuda profissional para te orientar o que deve ser feito. Então, no Brasil inteiro, você consegue ter acesso a um planejador financeiro. Se você quiser achar um planejador financeiro, eu recomendo que você procure um planejador que tenha certificação CFP e você vai achar ele como? Entrando no site da Associação Brasileira dos Planejadores Financeiros, que é www.planejar.org.br. Lá você vai conseguir acessar qualquer planejador financeiro do Brasil inteiro. Agora, vamos dizer que você quer falar comigo, eu consigo atender à distância e presencialmente em Belo Horizonte, Minas Gerais. Me manda uma mensagem, me manda um e-mail, não fique com dúvida, ok? E para você agora ter acesso a esses fundos de previdência multimercado com menor custo comercial, com menor condição comercial,
você vai precisar então sair das estruturas comerciais caras, que são as agências de bancos comerciais, e procurar quem? O profissional especialista na área, que é um corretor de seguro que atua no ramo de pessoas. Tá? Então, se você precisar de indicação de um bom corretor de seguro, de uma pessoa que entenda desse planejamento de aposentadoria, você pode me mandar também uma mensagem, um e-mail, que eu posso te indicar um profissional. Eu conheço corretores de seguro no Brasil inteiro, eu posso te indicar também. O que eu quero dizer é o seguinte: não tome decisões que lá na frente pode comprometer seu resultado. É um assunto muito importante a aposentadoria, é muito importante ter renda na velhice, a gente não pode tampar os olhos para essa realidade, ok? Espero realmente ter ajudado com esse vídeo, e se você gostou, curta, compartilhe, comente, me mande suas dúvidas. Às vezes a sua dúvida de hoje pode ser o tema do nosso próximo vídeo, e eu espero que você tenha uma aposentadoria tranquila e feliz. Um forte abraço.